Seja bem-vinda, Zezé. Obrigada. Então, boa noite a todos nós. Inicialmente, eu agradeço a esta casa pela oportunidade, é sempre uma alegria. E realmente a gente vem compartilhar as nossas reflexões. Na verdade é isso. Eu gosto de estudar um pouquinho sobre doutrina espírita e realmente é uma alegria a gente poder compartilhar. Eu passei para a Ana Cláudia inicialmente esse título, Doutrina das Penas Eternas, e foi extraído do livro Céu e Inferno. Mas nós poderíamos também dar um outro título que seria A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mas o fato é que fomos buscar no livro Céu e Inferno, que é um dos livros da obra básica, e que está fazendo aniversário, completando 160 anos, agora dia 1º de agosto. Então, o movimento espírita nacional e internacional tem desenvolvido seminários, palestras, abordando temas do livro Céu e Inferno, que é uma daquelas 5 obras que nem sempre estudamos muito e é muito interessante para contribuir na nossa compreensão de como a doutrina espírita aborda sobre justiça divina. Então fica aí a recomendação para que a gente possa não só folhear, mas realmente estudar, porque ela traz informações preciosas. Pois a gente sempre busca no Evangelho já. A leitura escolhida foi justamente para fazermos uma associação entre a parte moral, que é colocada no Evangelho, uma parte filosófica. Então, Mateus foi o registro que ele fez sobre a fala de Jesus, e Kardec abre esse capítulo quando ele fala das bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os que têm sede de justiça, os que padecem perseguição. E isso ele fala que deles é o reino dos céus. Então a gente vai fazendo comentários ao longo da nossa conversa. E esse capítulo escolhido justamente nesse ponto que ele fala da justiça das aflições. Justiça das aflições, que Kardec explica para a gente, falando, olha, sobre as compensações que nós vamos ter por conta das aflições, das dificuldades, nós vamos encontrá-la na vida futura. Então já é um entendimento novo que Jesus apresenta quando ele fala de vida futura. Porque aquela sociedade, aquele tempo, não se compreendia quase nada sobre o que estaria por vir após a morte do povo. Mas Jesus faz essa referência. Quando Kardec também levanta a questão, por que uns sofrem mais, outros menos, uns têm doenças, outros têm saúde, uns têm riqueza, outros têm pobreza, miséria, têm beleza, enfim. Por que isso, né? O que leva a essa situação? Até no futuro pode até nos trazer um consolo. Tá bom, eu estou sofrendo hoje, eu tenho dificuldade, mas amanhã eu terei compensações. Mas não explica, olha, essas ditas anomalias. Essas anomalias, se a gente for comparar com a justiça divina, quando considera os atributos do Criador, parece que não combina muito bem. Como entender isso, né? Parece que é um capricho, é uma parcialidade. A gente até ouve, fala sobre uma história da graça, que recebeu a graça do Pai. Mas por que uns são agraciados, outros não? Não são todos filhos? Então a gente fica assim pensando, como seria isso, né? Então Kardec também coloca, as vicissitudes da vida têm uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ele prossegue com mais 2 títulos, falando de causas atuais das aflições e causas passadas. Essas causas eu não vou tratar porque não é objeto de estudo desse momento nosso, mas prosseguindo, querem saber, quem ainda não viu, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e
você vai encontrar ali uma explicação muito interessante que Kardec fala sobre a justiça divina, considerando as causas atuais e as causas anteriores. Mas o que eu quero colocar mesmo é assim: justiça das aflições, elas estão de acordo com a justiça divina, desse Deus que é justo, que é bom, que é onisciente, onipresente, é misericordioso e etc. Eu quero, então, realmente falar a respeito desse capítulo do livro Céu e Inferno, quando ele fala das doutrinas das penas eternas. Como que surgiu isso? Como que isso é colocado? Como que nós, na maioria de nós, recebemos essas informações? Então surge, a partir dessa nossa relação, um sentimento inato com uma relação com uma divindade, mas como que éramos nós há um bom tempo atrás? Na nossa criação, a gente ouve espíritos simples e ignorantes. Então, os nativos da Terra, no princípio, ainda no planeta primitivo, o Reginaldo falou pra gente na sua canção que tem as várias moradas na casa do Pai. E o Kardec fez uma classificação didática para a gente, e lá no início seria o planeta primitivo. No planeta primitivo, quando viemos habitar como espíritos, então recém-criados, simples no sentido do desconhecimento, ignorantes, porque às vezes a gente interpreta de forma errada o que é esse ignorante, mas é a falta do conhecimento, é a falta da habilidade. O Reginaldo também falou que temos o livre-arbítrio, né? Nós desenvolvemos então esse livre-arbítrio, mas nessa fase aqui nós ainda não nos assenhoreamos do livre-arbítrio. O livre-arbítrio aparece aqui como se fosse um aplicativo que está, como o celular tem um aplicativo, mas tem alguns, pelo menos no meu caso, que eu nunca ativei, tenho até medo de chegar o dedo perto. Então aqui, nós ainda não temos um livre-arbítrio, que nós somos norteados pelos instintos. Então, os nativos da Terra, mas não só os nativos da Terra, mas nós recebemos, isso também a gente recebe através da literatura espírita, falando de espíritos que foram exilados de outro planeta, que vieram para a Terra. E esses espíritos, eles eram inteligentes, mas eles vieram exilados justamente por conta da sua condição moral, o egoísmo, o orgulho. Então eles vieram para aqui repetir o ano, porque eles tomaram bomba, assim como muitos de nós aqui, a gente tem que correr para não tomar bomba, né? Eles tomaram bomba e vieram aqui repetir o ano. E trouxeram, sem dúvida nenhuma, grande contribuição para nós que estávamos começando, assim como vieram exercitar, buscar uma oportunidade de aperfeiçoamento. Esses espíritos, como que seria para eles falar de uma vida futura, falar como que seria a justiça, era um pouco complicado ainda. Um argumento favorável que se tem quando a ideia que a gente tem de penas eternas também na canção, vai para o céu ou vai para o inferno, não é assim que a maioria de nós foi educado, orientado, né? Se você não agir conforme a lei de Deus, vai padecer eternamente, no fogo eterno, né? No inferno ou no céu. Isso era interessante, olha, o temor das penas eternas é um freio. Se desaparecesse, o homem nada mais teria de entregar-se a todos os excessos. Então, muitas vezes, o que nos faz ter uma certa limitação em relação aos nossos desejos, vontades, práticas, ações, muitas vezes é uma coação, é medo mesmo, porque desde pequenino, olha, vai para o inferno, aí a gente fica assim, vai para o inferno, então vou procurar mudar, vou procurar melhorar. Então isso daqui, essa ideia de penas eternas, seria uma espécie de freio em relação às nossas práticas. A dificuldade
de compreender, então, de ter um sentimento do que seria justiça, de falar em penas temporárias, gradativas, proporcionais, não seria muito compreendido. Não sei se tem alguém que é da área do direito, por exemplo, a gente vê lá os julgamentos, cada tipo de crime, tudo tem uma pena própria, um tempo próprio, né? Daria para explicar isso aqui? Não daria. Então, penas eternas. Aqui, como que seria se a gente não tivesse essa ideia de penas eternas? Seria liberou geral, né? A gente festeja, a gente não tem respeito pelo outro, lei de sociedade, então, não interessa. Eu quero, é meu, eu posso. Então, não teria esse cuidado. Já com o receio, o medo até de uma punição, então a gente moderava um pouco, né? Bom, então, esse dogma, na verdade, tratado como dogma, servia como um freio, de certa forma, inofensivo e salutar nesse sentido, de ir nos disciplinando. Posteriormente, com o desenvolvimento, aqui a gente dá um salto, lá pensa no espírito criado, espírito ignorante, a gente dá um salto já para tempos mais recentes. Vamos, inclusive, colocar século XIX, que foi o surgimento da doutrina espírita. O que a gente já tinha? Nós já tínhamos o iluminismo, o renascentismo, então a ciência, a filosofia, questionando sobre penas eternas. Qual o significado? Qual a justificativa? Será que isso contribui em quê? Aí esse Deus, se Deus é justo, como é que ele vai castigar? Tem uma historiazinha, que inclusive é o título de um livro, que fala A Mãe que Desistiu do Céu. Ela tinha um filho, cuidou com muito carinho, educou, mas o menino era levado, danado, cresceu e se tornou um criminoso. Então ele passava assim, era prisão, fuga, prisão, até que numa dessas ele acabou sendo alvejado e perdeu a vida material. E nesse tal julgamento, o nome dele, do filho, é o Ditinho. Aí o Ditinho foi julgado e, claro, para onde que ele ia? Para onde que o Ditinho ia? Para o inferno, André? Para o inferno, né? Claro. E ela assim, não, e eu? Não. Aí ela desencarna também, e eu? Não, a senhora sempre trabalhou, tinha qualidade, a senhora vai para o céu. Ela, mas o Ditinho vai para o inferno e eu vou para o céu. Não quero esse céu de vocês, não. Eu vou para o inferno junto com o Ditinho. Imagina se uma mãe e um pai faria assim, e Deus? Justo, bom, misericordioso, bondoso, etc. Então esse questionamento se apresenta aqui. Então ele se torna temerário porque afasta do aspecto religioso. E foi um fator de muita ocorrência de materialismo. E a gente vê isso explodir ali após a Revolução Francesa, né? Onde a ciência esmaga a religião, esmaga a filosofia, e o materialismo se prolifera, o ateísmo. E é um sentimento que muitas vezes ele tem nos causado muitos problemas até hoje. Pensa na Europa, compara a Europa, o sentimento de religiosidade da Europa com o Brasil. Então isso daí, de certa forma, faz uma justificação a partir dessa ideia das penas eternas. Então a gente vai comparar com a questão de um estado primitivo, de um senso moral pouco desenvolvido, até chegarmos a esse nosso momento, por exemplo, que nós temos um senso moral. Nós temos bem mais evoluído, bem mais desenvolvido. E sobre Deus, como era aquele tempo? Ora, Deus, uma ideia imperfeita, tanto é que nós tivemos divindade desde elementos da natureza até elementos animais, elementos materiais, pedra, quanta coisa nós colocamos nessa condição da divindade. Deuses que eram, como que eram os deuses, né? Vingativos, deuses que exigiam muita
de fazer sacrifícios para aplacar a ira desses deuses. E sobre vida futura, então, uma ideia existia porque nós vamos observar em todas as civilizações, em todas as épocas, de alguma forma tinha uma relação com essa coisa de uma vida. Pensa, por exemplo, nos egípcios, como eles eram sepultados com objetos. Tinha inclusive um livrinho, para orientar, o livro da morte, ficou com esse nome, popularizado com esse nome. A gente vai desde as tribos o mais distante, com a civilização bem remota, mas tinha uma ideia, mas era uma ideia vaga. Fazia culto aos seus ancestrais? Faziam, mas não tinha a ideia, o entendimento que nós temos hoje. Bem, então, o Deus que Jesus vem e anuncia para nós e traz alguns outros ensinamentos é diferente do Deus que se entendiam naquele tempo. Então ele vem, o que ele fala? Pai, olha a diferença, porque tinham vários deuses. Cada povo, cada civilização tinha mais de um Deus, na verdade, né? E o seu Deus fica para lá. O meu Deus é o meu Deus é o que vale, que é o importante. E, inclusive os conflitos, os atritos a partir dos entendimentos diferentes da divindade. Aí Jesus vem e fala, Pai de todos nós. E ele fala que esse Pai é clemente, misericordioso, é bom, ele fala de perdão, ele fala de amor. Esse é o Deus que Jesus nos apresenta. E Jesus também fala do reino de outro mundo. Quando Pilatos pergunta, tu és rei? E ele diz, eu sou rei, mas meu reino, tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Que reino seria esse, Jesus vem trazendo uma certa preparação. Quando ele está ali entre os dois ladrões, Dimas e Jéssica, que o bom ladrão faz ali um pedido, e Jesus fala, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que é esse paraíso? Mas já vai mudando. Então aqui só para a gente fazer algumas comparações, a ideia que se tinha até então, sobretudo naquela região ali, onde viveu Jesus, que tinha aquela influência do judaísmo, era resumido nisso, a justiça, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz o seguinte, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Olha, que conversa estranha é essa? A gente brigava, a gente era inimigo, a gente disputava, e agora ele fala de amor, amar uns aos outros, ainda fala, ele manda amar até o inimigo, que coisa estranha, Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diferente isso, mas a vós que isso ouvis, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Ora, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ou ainda, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Bagunçou tudo, Tudo que nós entendíamos até então, agora muda tudo. Mas é a proposta revolucionária de Jesus. Mas Jesus também ele faz uma referência de uns lugares de castigo, tipo fogo eterno, o Geena, Então, como que ele faz isso no inglês naquele momento? É porque ainda precisávamos de um freio. Ao tempo de Jesus, nós ainda precisávamos. Hoje nós ainda precisamos, Vamos falar a verdade. Nós somos fraternos, amorosos, caridosos.
Ainda não? Ainda não temos essa capacidade de perdão, né? A gente perdoa um pouquinho, mas se espremer, não sai muita coisa não. Então aí era o freio. Aqui essa imagem é uma representação do que ele falava do Geena, que é uma ideia de fogo eterno, que é um lugar, quando a gente pensa na cidade velha de Jerusalém, fora dos muros, é tipo um lixão, era onde jogava tudo e queimava. E ficava queimando, 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 então eternamente queimando. Mas dava ali uma ideia, que quando ele se refere ao Geena, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Caramba, Jesus, Mateus registrou que Jesus disse isso. Mas era justamente por conta das nossas limitações até então. Um outro ponto que é oposto ao que diz a questão das penas eternas, veja na oração dominical. Quem costuma fazer a oração dominical? Aqui ninguém faz? Ana Cláudia fez assim? Eu faço um pouco diferente. Você faz um pouco diferente? Todo mundo faz, todo mundo conhece. Nosso Santo Pai nosso que estás no céu, santificado. Olha o que ele diz. Perdoai as nossas dívidas, não é? A recomendação é o perdão da dívida, assim como perdoamos os nossos devedores. Ora, se ali Jesus falava de perdão, como é que vai mandar para o fogo eterno? Como é que vai mandar para o Geena? Aí não combina. Perdão com castigo não combina. Não combina, né? Então, perdão com penas eternas são contraditórios. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. Porque se Deus ia mandar para o inferno, não parece uma vingança? Não é? Qual é a justificativa, né? Então aqui a gente vai ver que Jesus, ele fala, olha, tem coisas que eu vou contar para vocês agora. Tem outros que eu ainda não vou dizer, porque vocês não são capazes de compreender. Então ele coloca como se fossem assim, sementes que ele lançou, e essas sementes iriam germinando ao longo do tempo. À medida que nós fôssemos amadurecendo, compreendendo mais, essas sementes iriam crescendo e até frutificando. E aqui nós estamos aprendendo o que seria melhor a colocação sobre penas eternas e as recompensas futuras. Então, para que a gente finalize essa questão de penas eternas, nós vamos sempre partir dessa premissa, os atributos de Deus: justiça, bondade, caridade, misericórdia. Então, a gente vai realmente entender que não existe, não é essa forma da justiça divina. Aí a gente vai lá na parte filosófica da doutrina, lá no Livro dos Espíritos, quando fala dos atributos da divindade. Então nós já colocamos infinito, imutável, material, único, poderoso, justo, bom, etc. Eu coloquei só a pergunta, porque na pergunta ele já coloca os atributos, que era justamente o que eu queria trazer. Aí a gente vê que tem outro lado contrário das penas eternas, é a questão do progresso. Porque nós falamos, tem uma lei de progresso. Dentro da lei natural, da lei de Deus, tem a lei do progresso. Todos nós estamos sujeitos à lei de progresso. Então, quando fala do dogma da eternidade absoluta das penas, é, portanto, incompatível com o progresso da alma. Vamos citar aqui 3 situações, acho que bastante conhecidas. Filho pródigo, acho que todo mundo conhece, né? Se o pai não tivesse perdoado aquele filho, como que seria?
Seria o fogo eterno? Ó, você levou o dinheiro que ainda não era seu, porque eu não tinha morrido, gastou tudo, não gastou de uma maneira adequada, e agora você volta e quer abrir? Não, vai para o inferno. Não foi isso que o pai fez. O pai fez uma festa, né? Porque ele estava recebendo de volta um filho que se perdera. Vamos pensar em Paulo. Paulo, ele, com todo o conhecimento, com tudo que ele possuía, tudo, mas ele era um criminoso, não é, pessoal? Por mais que ele fosse um doutor da lei, cá para nós, ele era um criminoso, dentro daquilo que ele acreditava. Se naquele momento ali Jesus fala, não, então você vai ser castigado, mas o que acontece? Jesus justamente o faz do vaso escolhido e dá a ele a oportunidade de realizar um trabalho extraordinário, né? E Agostinho, como era Agostinho? Agostinho era um jovem boêmio, um jovem de boa vida, assim, que gostava muito das festas, etc, etc. A Santa Mônica que o diga, né, Elaine? O que a Santa Mônica fazia? Ela fazia calo nos joelhos, porque ela ficava rezando e rezando para ver se aquele filho entrava nos eixos. E ela conseguiu, né? Ela conseguiu. Então, se a gente falar de penas eternas, não combina com o progresso das almas. Bom, se tivesse aí o Espiritismo vem e esclarece, orienta, fala pra gente que essa lei de progresso, ela fala inclusive não só do aspecto material, ela vai além quando ela fala das questões psicológicas e metafísicas. Ela já vem trazendo essa questão do espírito, do que seria a vida futura. Então, o progresso das almas, o aperfeiçoamento do espírito, que ele vai ter inúmeras encarnações, que ele vai ter inúmeras oportunidades para o seu desenvolvimento, para a superação dos nossos vícios, da idade, das nossas vicissitudes, da nossa imperfeição. Exige trabalho? Exige trabalho, mas a ciência espírita, desenvolvida com toda uma metodologia da academia, ela vem nos trazer as orientações, e isso Kardec pesquisou do próprio mundo espiritual, de vários espíritos. Um pouquinho mais sobre a questão da justiça divina, sobre a ótica da doutrina espírita. Tem a última lei que é listada dentre as 10, Kardec lista como a última, justiça, amor e caridade, porque é tudo junto e misturado, justiça, amor e caridade. Não dá para fazer uma sem fazer a outra. Então, como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Simples assim. Tem mais explicação, mas isso aqui já dá uma ideia pra gente. Simples assim. Ou ainda, ele fala da lei civil, da lei humana e da lei natural, que seria a lei de Deus. Então, como que é essa lei? Como que é a base dela? E Jesus nos trouxe essa orientação. Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Pronto. Tem mais explicação. Quem quiser depois dar uma olhada, mas... então, eu estou trazendo a imagem do Isso ao Inferno, que nós pesquisamos lá. Tem uma parte para a gente já ir finalizando, que tem aqui, vamos dizer, seria como um código, umas orientações. A alma está sujeita na vida espiritual ao que ela foi na vida material, as imperfeições ou as perfeições, as virtudes ou as vicissitudes que nós trazemos. Quando desencarno, não vou virar anjo, nem vou para o inferno, nem vou para o céu. O Reginaldo lembrou para a gente que o céu e o inferno, na verdade, pode ser em qualquer canto, e nós é que o trazemos na nossa alma, né? Eu brinquei com uma enfermeira outro dia,
perguntando para ela: você seria capaz de se sentir no céu estando lá na faixa de Gaza ou lá no interior da África com aqueles conflitos todos? Aí ela: mas não tem. Imagina quando você chega alguém que sofreu um ataque, uma agressão, e você toma um cuidado, faz um curativo, faz uma medicação. Isso é o céu, não é? E você pode estar, imagina um lugar maravilhoso que você estaria, mas lá você está com a consciência perturbada, você estaria no inferno. Também ele fala da nossa... Todos somos perfectíveis, ou seja, todos nós vamos... Lembra da lei de progresso? Estamos sujeitos a ela, todos vamos evoluir, cada um no seu tempo. E para a gente finalizar, fala-se nos itens, nesses conceitos fundamentais que representam a lei da justiça divina, que nós deveremos passar por esses 3 momentos, o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento não é porque eu tenho medo, porque eu vou ser castigada, porque não isso, mas porque eu agora tenho um sentimento natural, um desejo meu de que realmente eu sinta que eu cometi um erro, que eu errei, etc. E aí eu naturalmente vou passar para uma outra fase, que é essa expiação, não no sentido de deu um tiro, vai morrer porque através de um tiro, cometeu um erro, roubou, alguém vai te roubar, não nesse sentido. Deus não faz essa vingança, não é nesse aspecto. E a reparação é quando de fato nós somos conduzidos espontaneamente pela nossa própria consciência para o bem, quando nós nos harmonizamos com a lei do Criador. Se nós buscarmos no livro Céu e Inferno, a gente tem a explicação bem detalhada de cada um desses sentimentos, desses momentos nossos. Eu coloquei nessa ordem porque ela é ascendente nesse sentido. Primeiro a gente se arrepende, a gente expia, a gente vai fazer a reparação. Lembre-se de que expiação não tem esse sentido de vingança, o que eu fiz agora eu vou sofrer, não é nesse sentido. O tempo é curto, a gente não vai poder colocar com mais detalhe, mas para finalizar, olha, a reparação com retorno sincero ao bem. E esse daqui eu quero ler devagar, quero que me acompanhe. Olha só, o Espírito é assim sempre o árbitro do seu próprio destino. É o Espírito que vai fazer o seu próprio julgamento. A lei está na nossa consciência. Quando nós tivermos condições de, utilizando esses recursos que dispomos, fazer essas reflexões, nos arrependermos, caminharmos no caminho correto, aí sim, ele pode prolongar o sofrimento quando permanece endurecido no mal e pode aliviar ou abreviar quando se esforça no bem. Então, olha que frase que Kardec coloca: Deus, que é justo, pune o mal enquanto o mal existe e encerra a punição quando o mal não existe mais. Isso para a gente, então, reforçar a questão das penas eternas, que segundo a doutrina espírita, ela não tem valor, não tem... No passado ela tinha um valor quando precisava daquele freio. Hoje, à altura da evolução que nós já alcançamos, nós não precisamos mais desse freio. Então, nós vamos ter sim, vamos colocar de punição aos erros que cometemos, mas terminou o erro, terminou a conta, quitei o débito, pronto, está resolvido. Eu não vou continuar sendo punido. E certamente que o que nos espera? Fomos criados para sermos felizes? Não é esse
o propósito da criação, fomos criados para sermos felizes e Jesus disse, sede perfeito como perfeito é o Pai. Então, muito obrigada pela oportunidade e sejam todos assistidos e amparados com a sequência do trabalho, Ana Cláudia. Muito obrigada.